Pouco antes da famosa Guerra do Peloponeso, a ilha de Corcira e a cidade-estado grega de Corinto estavam à beira de um conflito. Em busca de apoio, os dois oponentes decidiram enviar seus embaixadores para Atenas para tentar conquistar os atenienses para o seu respectivo lado. Afinal, quem tivesse a poderosa Atenas como aliado certamente venceria aquela guerra. Em seu discurso, o embaixador de Corcira admitiu que a ilha jamais havia apoiado Atenas e que, na verdade, já havia até se aliado aos seus inimigos no passado. Não havia laços de amizade ou de gratidão entre as partes. Entretanto, reconhecendo a grandiosidade e o poder de Atenas e admitindo abertamente a sua necessidade pela ajuda ateniense, o embaixador de Corcira ofereceu uma aliança de interesses mútuos que beneficiaria Atenas da melhor maneira possível. Juntos, eles formariam uma poderosíssima armada, capaz de intimidar até mesmo Esparta, o grande rival de Atenas. Por outro lado, o embaixador de Corinto fez um discurso brilhante, apaixonado e cheio de lembranças e emoções. Ele fez questão de recordar e enfatizar tudo o que a sua cidade já havia feito por Atenas. Ele falou dos episódios de lealdade aos atenienses, se referiu à lei helênica e até reforçou a importância de Atenas de demonstrar gratidão e de retribuir seus velhos aliados por tudo o que haviam feito por eles no passado. Depois dos dois discursos tão opostos, os atenienses se reuniram para debater a questão e tomar a decisão de quem eles apoiariam naquela guerra. O resultado disso, a esmagadora maioria votou a favor da vantajosa aliança com Corcira e ignorou completamente os apelos emocionais de Corinto. Lei número 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em recordá-lo da assistência e das boas ações que você realizou para ele no passado. Ele buscará uma maneira de ignorar você. Ao invés disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança que trará vantagens e benefícios a ele. Dê a maior ênfase possível nisso. Ele reagirá entusiasmado e aceitará o seu pedido se enxergar a possibilidade de bons lucros em sua proposta. Esse foi o erro fatal que o embaixador de Corinto cometeu. As suas referências a tudo que a sua cidade havia feito por Atenas no passado apenas irritou os atenienses e fez com que eles se sentissem culpados e devedores, além de não oferecer benefício algum a eles. A verdade, por mais dolorida que seja, é que, no fundo, ninguém é obrigado a ser grato a coisa alguma, e, menos ainda, ninguém é obrigado a retribuir as ações feitas pelos outros no passado. Além disso, esse sentimento de gratidão e esse dever de retribuição quase sempre são um fardo terrível do qual as pessoas teriam um enorme prazer em se livrar. Movidos por esse sentimento e pela oportunidade de se beneficiarem e de se tornarem mais poderosos que seu grande rival, os atenienses não pensaram duas vezes e decidiram se unir ao inimigo dos seus antigos aliados. Na sua busca pelo poder, muitas vezes você irá precisar pedir ajuda, apoio e favores aos outros, especialmente aos mais poderosos. Saber pedir ajuda e conseguir o que deseja é uma arte que depende fortemente da sua capacidade de compreender a psicologia da pessoa com quem você está lidando. Não cometa o erro de confundir o que você quer e precisa com as necessidades e desejos das outras pessoas, pois eles podem ser totalmente diferentes dos seus. A maioria das pessoas não consegue o que quer porque não percebe isso. E, como se não bastasse, ela supõe, de maneira equivocada, que os outros simplesmente possuem uma vontade altruísta de ajudar e de realizar favores aos outros livremente. A verdade, por mais dura que seja, é que, geralmente, os outros não dão a mínima nem para os seus problemas, nem para os seus desejos. Às vezes, ao pedir ajuda, algumas pessoas até se referem e apelam a questões maiores, a uma grande causa, à amizade entre as partes, ou a belas emoções como amor e gratidão. Mas, geralmente, isso apenas gera um sentimento negativo e um dever terrível de retribuição. Portanto, você precisa compreender que, assim como você, os outros também possuem, acima de qualquer outra coisa, as suas próprias necessidades e desejos.
E, a não ser que as necessidades e desejos deles sejam exatamente os mesmos que os seus, o que é bem difícil, convenhamos, se você não apelar para o egoísmo e o interesse deles, você provavelmente será visto apenas como um fardo ou como uma grande perda de tempo. Em outras palavras, seu pedido será ignorado e, consequentemente, você não irá conseguir o que tanto precisa e deseja. No século XVI, enquanto Portugal detinha um monopólio comercial entre o Japão e a Europa, os portugueses tentaram converter durante vários anos o povo japonês ao catolicismo. Embora até tenham tido algum êxito, eles não conseguiram ir muito longe e, no fim, acabaram ofendendo o imperador japonês com a sua doutrinação forçada. Finalmente, quando os holandeses chegaram ao Japão, oferecendo apenas o que os japoneses queriam, as armas e os conhecimentos de navegação, sem tentar convertê-los para sua religião, o imperador ficou animado com as novas possibilidades de negócio e, imediatamente, expulsou os portugueses de seu território. A partir de então, o Japão só quis saber de fazer negócios com os práticos holandeses. A verdade é que Japão e Holanda são países com culturas e línguas muito distintas, mas, em essência, as duas possuem a mesma eterna e universal preocupação: o seu próprio interesse. Cada pessoa com quem você lida é como se fosse uma outra cultura, com um passado único, com valores e objetivos que talvez não tenham nada a ver com os seus. Entretanto, é possível desfazer essas diferenças entre os dois polos, apelando para o egoísmo da outra parte. Portanto, é fundamental compreender a psicologia da outra pessoa. Ela é vaidosa? Está preocupada com a sua reputação ou posição social? Tem oponentes que você poderia ajudar a vencer? Ela possui algum tipo de objetivo no qual você poderia ajudá-la a realizar? Ela deseja ganhar dinheiro ou quer conquistar fama e poder? Não seja sutil. Se você possui algo que seja realmente vantajoso e valioso para outra pessoa, então deixe bem claro que você é capaz de oferecer exatamente isso a ela como moeda de troca em sua solicitação. O interesse próprio é a linguagem que todas as pessoas falam e compreendem. Quando os mongóis invadiram a China, no século XII, eles ameaçavam exterminar uma valiosa cultura milenar. Seu líder, o poderoso Gengis Khan, não via nada de especial na China e queria destruir tudo que estivesse pelo seu caminho. Entretanto, um de seus conselheiros de confiança, que valorizava e desejava proteger a cultura chinesa, disse a Gengis Khan que ele colheria muito mais riqueza se, ao invés de destruir tudo para criar pastos, ele simplesmente obrigasse os chineses a pagarem impostos para ele. Khan mudou de ideia imediatamente e seguiu o conselho do homem. Em uma outra ocasião, quando finalmente tomou a cidade de Kaifeng, Khan queria destruir tudo e massacrar todos os seus habitantes por conta da forte resistência que haviam feito contra ele. Seu conselheiro, então, disse que os melhores artesãos e engenheiros da China estavam naquela cidade e que, ao invés de matá-los, seria muito mais vantajoso aproveitá-los em seu próprio benefício. Mais uma vez, Gengis Khan mudou de ideia e seguiu os conselhos do homem. O conselheiro conseguiu exatamente o que queria porque compreendia a psicologia de seu líder e sabia apelar para o único sentimento que funcionava com Khan: a sua ganância. O egoísmo é a alavanca que move o mundo. Portanto, você deve sempre tentar compreender o que se passa na cabeça das outras pessoas e descobrir quais são as suas verdadeiras necessidades, motivações e desejos. Se você conseguir fazer com que as pessoas enxerguem que você pode, de alguma forma, satisfazer as necessidades e atender aos desejos delas, ou que você pode proporcionar a elas valiosos benefícios e fortalecer as suas causas, a resistência que elas teriam às suas solicitações por ajuda e aos seus pedidos por favores desaparecerá como um passe de mágica. Domine esta arte e não haverá limites para o que você pode obter das outras pessoas. Mas, é claro, há também o inverso para esta lei. Há pessoas que consideram o apelo ao seu egoísmo uma atitude feia e vergonhosa. Essas pessoas possuem uma outra maneira, um tanto mais bela, sutil e agradável, de se beneficiarem, de se sentirem bem e de conseguirem o que querem. Ao receber um pedido de ajuda, elas o enxergam como uma oportunidade de mostrar como são importantes, poderosas e até superiores.
Elas adoram patrocinar projetos, apoiar boas causas, fazer doações e evidenciar a sustentabilidade de suas ações. Elas farão tudo o que for possível para exibir o seu bom coração, desde que os outros vejam, é claro. No fim das contas, é mais ou menos a mesma coisa, mas por uma via contrária. Então, não seja tímido e tire proveito disso também. Dê a elas a oportunidade que, no fundo, elas tanto desejam. Você não estará abusando da suposta boa-fé e da vontade delas ao pedir ajuda. Na verdade, elas realmente sentem prazer em ajudar, principalmente se forem vistas ajudando. Portanto, se você quiser que as pessoas façam algo para você, você deve compreender a psicologia delas e descobrir quais são as suas reais motivações, necessidades e desejos. Se elas transpiram ganância, então não apele para a sua caridade. Se elas querem parecer nobres e caridosas, então não apele para a sua ganância. Ofereça a elas exatamente o que elas querem e precisam, e você receberá delas o que tanto deseja.